Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que parece pequena, mas que, olha, tem um poder gigantesco de mudar o nosso dia para melhor, a rotina matinal. Mais especificamente, como uma única decisão, a de não pegar o celular logo que acorda, pode simplesmente recuperar as nossas manhãs e, com isso, o nosso bem-estar geral. Vamos começar com uma pergunta bem direta, para a gente refletir um pouco. Qual é a primeiríssima coisa que se faz ao acordar? Para uma imensa maioria das pessoas, a resposta é uma só: pegar o celular. Muitas vezes, o som do despertador já é o gatilho, né? E aí pronto, é um mergulho direto no mar de notificações, e-mails, redes sociais. Os primeiros momentos do dia são entregues na mão de um algoritmo. E é aí que a gente chega no centro do problema. Veja bem, o celular em si não é um vilão. O ponto é que ele foi projetado para prender a nossa atenção. E quando a gente dá essa atenção para ele, logo de cara, assim que acorda, a gente abre a porta para umas coisas bem específicas acontecerem no nosso cérebro e no nosso corpo. A primeira delas é o que a gente pode chamar de sequestro da dopamina. Pensa só, cada notificação, cada curtida, funciona como uma pequena recompensa. Isso vai treinando o nosso cérebro a já começar o dia caçando esses estímulos que vêm de fora. O resultado? Fica muito, mas muito mais difícil se concentrar depois em tarefas que exigem foco de verdade. E não para por aí, não é só dopamina. É como se a gente tomasse uma injeção de cortisol. Sabe aquele meio de trabalho que já chega tenso? Ou uma notícia preocupante logo cedo? Isso joga o corpo direto no modo luta ou fuga, liberando o hormônio do estresse. Ou seja, o dia nem bem começou e a gente já está em estado de alerta, em vez de começar com calma e intenção. E essa imagem aqui resume bem a consequência disso tudo. A gente perde a nossa proatividade. Quando o celular é a primeira coisa do dia, a mente entra no modo reativo. Fica só respondendo às demandas dos outros, aos e-mails, às mensagens. O nosso dia passa a ser ditado por um algoritmo e não pelas nossas próprias prioridades. Basicamente, a gente perde o controle da nossa própria história antes mesmo de tomar o café da manhã. Mas ok, chega de falar do problema. Vamos virar a chave e focar na solução. A ideia aqui não é de se privar de nada, muito pelo contrário. É sobre ganhar, é sobre reivindicar nossa própria mente e pegar de volta o controle das nossas manhãs. E os ganhos, olha, são enormes. Analisando aqui as fontes, a gente separou 5 benefícios que são realmente surpreendentes e que aparecem com essa simples mudança de adiar um pouquinho o contato com as telas pela manhã. O primeiro benefício é quase que imediato: clareza mental. Sem aquele bombardeio de informações logo cedo, a mente tem espaço para acordar no seu próprio ritmo, sabe? Isso leva a uma redução gigante da ansiedade. E claro, o foco melhora demais. Pensa que a nossa atenção é como um tanque de gasolina. Se a gente não gasta ela logo de manhã, o tanque fica cheio para as tarefas que realmente importam. E tem mais 3 ganhos poderosíssimos. Aquele tempo que antes era do celular, vira um espaço para a criatividade florescer. Sabe aquele tédiozinho da manhã? Ele é ótimo para a mente divagar e ter novas ideias. Também abre espaço para uma conexão real. Seja um momento de silêncio para olhar para dentro ou para conversar de verdade com quem está por perto. E talvez o mais importante de tudo, a gente assume de novo o controle, definindo o roteiro do nosso dia em vez de só reagir ao que aparece na tela. Parece bom, né? Ótimo. Então, vamos para a parte prática. Mudar um hábito tão forte assim não é só sobre força de vontade, exige um pouco de estratégia. Então aqui vai um guia bem simples e direto ao ponto. São 4 passos bem claros. Primeiro, arrume um despertador analógico, daqueles antigos mesmo. Isso já corta a principal desculpa para dormir com o celular do lado. Segundo, crie uma estação de carregamento para ele fora do quarto. A distância física já é uma bela barreira contra o impulso. Terceiro, e esse é crucial, planeje o que fazer nesse tempo. A natureza não gosta de vácuo, então tem que substituir o hábito. E quarto, comece devagar, não precisa ser radical. 15 minutos já é um começo excelente, depois vai aumentando aos poucos. O progresso gradual é sempre o que funciona melhor. E para colocar tudo isso em movimento, a sugestão é bem interessante. Encarar essa mudança não como uma obrigação chata, mas como um convite. Um desafio pessoal de apenas uma semana. E essa frase da Clara Vitale resume a ideia perfeitamente. Não é sobre ser contra a tecnologia de jeito nenhum. É um ato de autocuidado, de amor próprio. É sobre priorizar a própria paz mental antes de se conectar com o barulho do mundo. Então, o desafio proposto é esse. Tentar por uma semaninha só. 7 dias. E durante esse tempo, observar com atenção o que muda. Como a mente fica, a produtividade muda
E o humor ao longo do dia? Será que fica mais estável? E a gente termina com essa reflexão. Os primeiros minutos do dia, quando a gente vive eles nos nossos próprios termos, podem ser os mais poderosos de todos. Aquela paz e aquele foco que tanta gente busca talvez não estejam num aplicativo novo, mas na decisão simples de deixar o celular para depois. Então a pergunta que fica no ar é: o que esses primeiros minutos poderiam se tornar?